Olá, meus alunos. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje o nosso tema é dissociação e ionização, conceito de Arrhenius. Fiquem atentos então a esses conceitos de dissociação e ionização. Esta é a nossa meta, entender o que é dissociação e o que é ionização. Então, vamos à primeira situação proposta. Ao analisarmos esta figura, podemos perceber que no nosso canto aqui esquerdo, a água, estando sozinha, ela não é condutora de eletricidade. E isso se prova em virtude dela não propiciar a lâmpada ficar acesa. Já no desenho ao centro, podemos perceber que, tendo no seu interior uma pequena porção de sal de cozinha, percebemos que, ao conectar a lâmpada na tomada, a lâmpada também não se acende. Bom, podemos concluir então que tanto a água quanto o sal de cozinha não são condutores de eletricidade. Mas algo interessante acontece quando misturamos os dois, ou seja, misturamos água e sal de cozinha. Ao misturarmos água e sal de cozinha, percebemos que passará a conduzir corrente elétrica. Bom, é aí então agora que vem para nós o nosso problema. Por que isolados não conduzem, mas quando misturados conduzem? Já adiantando a vocês, e a própria figura pode nos prestar esse auxílio, essa condutividade elétrica se deve à presença de íons em água. Então quer dizer que esses íons estando em água é que eles vão ter a capacidade de propiciar a condutividade elétrica. Bom, vamos então agora a um entendimento um pouquinho mais aprimorado. Nós temos o seguinte: a interpretação do fenômeno da condutividade elétrica se deve à situação de que alguns compostos, como ácidos, base, sais e até mesmo outros compostos, serem capazes de conduzirem corrente elétrica quando dissolvidos em água. E assim, então, ocorre a liberação ou formação de íons. Então, pessoal, cuidado aí, com os termos que foram empregados aí, liberação ou formação. Se libera ou forma, quer dizer então que os fenômenos não são os mesmos. Então, esse é o nosso intuito hoje, enxergar a diferença entre liberação e formação de íons. E quem são os grupos de substâncias que liberam e quem são os grupos de substâncias que formam os íons. Íons estes que vão nos favorecer a condutividade elétrica. Bom, temos então aqui a dissociação. A dissociação, guardem bem, abram bem os ouvidos, é um fenômeno no qual uma substância libera os íons para o meio. Ou seja, por que libera? Porque já na sua estrutura já os tem. Então, toda substância dita como sendo iônica, pertencente a compostos iônicos ou ainda substâncias iônicas, elas já apresentam em sua estrutura, como o próprio nome já diz, íons. E são esses íons, então, que serão os condutores de corrente elétrica pela ação da água. Então, a água tem o poder de separar os íons em sua constituição. Então, na hora que o sal de cozinha entra em contato com a água acaba separando os íons que formam a água. E relembrando, talvez deste ano mesmo, ou do 9º ano, íons são estruturas carregadas positivamente e negativamente, que são apelidadas de cátions e ânions. Então, o cátion e o ânion, quando são liberados para o meio, eles vão se deslocar para os polos de carga oposta e aí fechar o circuito. É aí então que nos possibilita a condutividade elétrica. Mas e a ionização? A ionização, gente, é um fenômeno parecido com a dissociação. Só que, porém, a ionização ela é característica dos compostos moleculares. Quer dizer então que os compostos moleculares não apresentam em sua constituição os íons. Neste caso, então, quando colocamos um composto molecular em água, a água tem o poder de quebrar a ligação entre os átomos e aí então formar os íons. A estes íons formados e não liberados é que irão propiciar a condutividade elétrica. Então, muito atentos a essa questão de dissociação e ionização. Dissociação é liberar os íons que já existem em sua estrutura. Ionização é formar os íons que ainda não existem pela quebra da ligação.
Um problema que talvez possamos ter neste momento é sabermos identificar com uma certa segurança quem são os compostos iônicos e quem são os compostos moleculares. Eu vou citar a vocês alguns exemplos de compostos iônicos e alguns exemplos de compostos moleculares. E a partir então destes exemplos você vai se correlacionar ou se você vai se ligar com o seu dia a dia. Exemplos de compostos iônicos no dia a dia. Com certeza não podemos deixar de envolver uma palavra que envolverá um grupo muito grande de substância. São os sais. Cuidado, gente. Quando falamos em sal, não é somente o nosso sal de cozinha. Existem outros sais no dia a dia, no qual nós não temos como sendo sal, porque às vezes a gente desconhece tais substâncias, mas que são estruturas, substâncias, compostos pertencentes aos compostos iônicos. E quem são eles no nosso dia a dia? O famoso sal de fruta. Gente, o sal de fruta é uma mistura de alguns sais que nos ajudam a combater a acidez estomacal. Lá nós temos então o famoso bicarbonato de sódio e carbonato de sódio. Então estes dois compostos, essas duas substâncias iônicas, elas quando dissolvidas em água vão propiciar a condutividade elétrica, porque elas vão formar íons. Opa, não. Olha a palavrinha mágica, liberar. Formar é um termo que devemos empregar para compostos ionizados. Ou seja, quando, por exemplo, colocamos ácidos em água, eles vão sofrer ionização. Então, eles vão liberar para o meio íons. E os íons liberados vão propiciar a condutividade elétrica. Então, é uma dica para vocês. A ionização é muito mais fácil de ser percebida. Por quê? Ela só ocorre com os ácidos. Então, cuidado. As substâncias moleculares, a única capaz de sofrer ionização são os ácidos. E aí vai uma dica para vocês agora de grande valia. Dentre os compostos moleculares, o grupo de compostos moleculares mais explorados no quesito ioniza ou não ioniza são os queridos açúcares. E quem são os nossos 3 açúcares mais cobrados? Glicose, frutose e sacarose. Então, se vocês ouvirem aí nas resoluções açúcares, glicose, frutose e sacarose, cuidado, não são condutores de eletricidade. Detalhe importante aí nessa situação, hein, gente? Tem até um termo que algumas pessoas acabam confundindo. Os açúcares, como bem compostos se dissolvem em água, eles sofrem dissolução. Cuidado! Dissolução é diferente de dissociação. Dissolução é o ato de se dissolver. Dissociação é o ato de liberar íons. Capite? Repetindo então, dissolução é o ato de se dissolver. Dissociação é o ato de liberar íons. Tranquilo? Bom, meninos e meninas, agora nós temos aqui o seguinte. No nosso estudo, o entendimento para a teoria de Arrhenius, onde Arrhenius agrupa substâncias em virtude de suas características ao que chamamos de grupos de ácidos, base, sais e óxidos. Mas nós daremos ênfase hoje ao grupinho dos ácidos, da base e dos sais. E essa ênfase não é de forma aprofundada, isso será mais à frente. Hoje nós vamos só tentar enxergar a diferença entre esses 3 grupos, ácidos, bases e sais. Será que tais substâncias são comuns no nosso dia a dia? Com certeza. Quando falamos a palavra ácido, com certeza algumas pessoas já têm aquela famosa gastura, ou seja, tem aquela ideia de queimação do seu estômago. Ou seja, isso se deve, gente, à presença de um ácido. E este ácido presente no nosso estômago é o ácido que compõe o famoso suco gástrico, que recebe o nome de ácido clorídrico. Cuidado se vocês por acaso algum dia forem manusear ácido clorídrico, porque ele é um ácido muito forte, similar à ideia aplicada para o seu irmão do dia a dia, nessa ideia de força, nessa ideia de poder, de corrosividade, que é o ácido sulfúrico, no qual encontramos principalmente aonde? Na água de bateria. Então, os ácidos, né, são substâncias que, me ajudem agora na leitura, são substâncias que liberam íons H+, ou seja, simplesmente prótons, quando dissolvidos em água. Quer dizer, meus amores, que os ácidos não conduzem corrente elétrica na ausência de água.
Os ácidos só conduzem corrente elétrica na presença de água. Por quê? Porque precisamos da água para termos o fenômeno da ionização. Então, os ácidos só são condutores quando em presença de água. Os ácidos só são condutores em presença de água. Detalhe importante: o que os ácidos vão liberar para o meio? Íons. Mas independente do ácido que tenhamos em água, qual é um íon? Qual é uma estrutura carregada que será comum a todos eles? Esse íon comum a todos os ácidos é o íon H+. Gente, esse íon H+, na verdade, nada mais é do que o próton. Se vocês voltarem um pouquinho antes em distribuição eletrônica, o próton tem número atômico 1. Então ele tem um elétron. Se ele perder este um elétron, ele fica com quantos elétrons? Nenhum. Quer dizer então que você forma um cátion. E esse cátion formado por uma única partícula positiva, nada mais é do que o próton. Quer dizer então, Xande, que se o próton ganhar um elétron, ele transforma-se em hidrogênio? Yes, exatamente. Bom, vamos agora a alguns casos aí diferenciados dos ácidos. Nós temos... Opa, perdão, acabei me esquecendo. Olha só essa figura. O ácido foi colocado em contato com a água e ele libera então quem? Os íons positivos e negativos. Neste caso, o íon positivo H+, e o íon negativo Cl-. Agora sim, em tratando-se de bases, bases são substâncias que liberam íons OH+. Perdão, OH-. Esses íons OH- e não mais, cometi o equívoco, são os íons que irão conduzir corrente elétrica. E os íons OH-, eles chamam-se hidroxila. Quer dizer então que bases, não importa qual tipo de base você tem, você a colocou em água, ela vai liberar íons. E quem são estes íons que serão liberados? Serão os íons OH-, comuns a todas as bases, e um cátion, ok? Olha aqui agora a figura. Peguei o exemplo da famosa soda cáustica, hidróxido de sódio, e a coloquei em água. E ela libera quem para nós? Os íons positivos e negativos. O íon positivo Na+, e o íon negativo OH-. Como se chama o OH-? Hidroxila. Como se chama o íon acima H+? Próton. Então veja agora algo importante para finalizarmos. Né? Os ácidos são substâncias moleculares. Então os ácidos se ionizam. As bases são substâncias iônicas. Então elas se dissociam. Ok? E aqui por último agora nós temos quem? O sal, ou melhor, os sais. Gente, cuidado com o seguinte, vai uma dica para vocês. Os sais não são todos de sabor salgado. Mas no nosso dia a dia, o sal de sabor salgado, que nos tem como, digamos assim, referência, é o sal de cozinha. Então, sal de cozinha é realmente salgado. Existem sais que têm sabor amargo. Mas, quimicamente falando, qual é o grande conceito para sal ou para sais? Sais são substâncias que, quando dissolvidas em água, sofrerão dissociação, produzindo íons diferentes de H+ e diferentes de OH-. Por quê? Porque se formar H+ é ácido, porque se formar OH- é base. Então, os sais não irão liberar H+ e não irão liberar OH-. Então, os íons que eles formam são íons diferentes dessas duas estruturas propostas, ok? E o famoso exemplo aqui agora, nós temos o NaCl colocado em água. Perceba, ele forma o cátion sódio e forma o ânion cloro. Lembrando, cátion, estrutura deficiente em elétron, ânion, estrutura deficiente em cargas positivas. E agora, por último, nós temos aqui um quadro onde ele nos dá uma ideia geral dos compostos iônicos e dos compostos moleculares. Gente, cuidado com o seguinte, não é porque iônico será condutor de eletricidade, tem uma condição específica para que ele seja condutor. Então, os compostos iônicos, quando na fase sólida, lembra a primeira figura? Que o sal não conduziu corrente elétrica? Isto. Os compostos iônicos, gente, quando sólidos, na verdade, atuam como isolantes. Então, eles não são condutores de eletricidade. Mas quando em fase líquida, ou quando fundidos, ou quando em solução aquosa, eles são bons condutores de eletricidade.
E nós temos uma condição quanto ao estado físico, a fase que o material se encontra. O composto iônico também não é condutor na fase gasosa. Detalhe importante, e os compostos moleculares? Viram que agora ele tem uma subdivisão, ácidos e amônia e demais? É aí que está agora para vocês, inclusive, incremento. Dentre os compostos moleculares, o grupo abordado como sendo o referencial condutor de eletricidade, quando em solução aquosa, são os ácidos. Por que isso? É porque a amônia, gente, é uma substância molecular. Veremos no futuro o que é a substância molecular com mais detalhes. Aguardem. Mas a amônia, quando colocada em água, ela não forma meio ácido. Olha, a amônia, quando colocada em água, ela forma o meio básico. Certo? Então, cuidado. A amônia é uma exceção quanto ao seu caráter. A amônia, quando colocada em água, forma uma substância molecular, no qual ela se ioniza. Cuidado para não ficar confuso. A amônia em água forma uma base. Só que esta base, gente, é uma base que se acentua-se ao caráter dos compostos iônicos. Essa base, por ser formada por moléculas, ela sofre o fenômeno da ionização. E demais compostos moleculares não são condutores de eletricidade. Quem é aquele grupão que envolve 3 substâncias como sendo não condutores de eletricidade? Os açúcares. Quem são os 3 açúcares abordados aí? Glicose, frutose e a sacarose. E detalhe importante, um outro grupo de substância, né? No caso, digamos assim, molecular, que pode ser abordado a vocês, são os álcoois. Tá? Então, os álcoois, que é o que nós temos em casa, usado para limpeza, ou hoje, como a questão da famosa desinfecção das mãos, cuidado ao lavar as mãos aí, hein? Higienize a mão, né, corretamente, se preferencialmente, gente, com sabão. Cuidado com os álcoois. Os álcoois têm um poder de desnaturação. Então ele provoca na sua mão que um ressecamento, ok? Pode até provocar feridas. Cuidado aí e use essa dica. Então, os demais compostos, como álcoois, apenas se dissolvem em água, mas não são condutores de eletricidade. Para finalizar, reforçar, o intuito hoje é você enxergar fenômeno da ionização e fenômeno da dissociação. Ionização forma íons. Dissociação libera íons. Boa semana a vocês, bons estudos, estou aí atento e à disposição de vocês para esclarecer dúvidas destes 2 queridos fenômenos, dissociação e ionização. Boa semana, boa aula, tchau, tchau.